Deixa eu te falar uma coisa aqui que muita gente ignora. Prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa no ambiente. Olha ao seu redor agora, o lugar onde você vive, o seu quarto, a sua cozinha. Como está esse ambiente? Porque muitas vezes a gente quer mudar de vida, mas a gente não muda nem o espaço onde a gente vive. E um ambiente bagunçado não é só um ambiente bagunçado. Ele mostra muita coisa. Mostra acúmulo, mostra falta de organização, falta de prioridade. E você sabe o que acontece quando você vive todos os dias em um ambiente assim? Isso afeta a sua mente. Você perde o foco, perde energia. E se você perde energia, parece que tudo fica mais pesado. E muitas vezes as pessoas acham que é falta de motivação, mas na verdade elas só estão vivendo no caos mesmo. Agora pense em outra situação. Quando você entra em um lugar limpo, organizado, claro, você sente algo diferente? A mente fica mais leve? Você consegue pensar melhor? Você sente vontade de fazer as coisas? E isso não é coincidência. O ambiente influencia nas nossas ações, no nosso comportamento, e o comportamento constrói resultado. Agora presta atenção em uma coisa muito interessante. Isso que eu estou te falando não é só uma percepção. Existe estudo sobre isso. Pesquisadores de Princeton fizeram um estudo sobre isso, de como ambientes bagunçados afetam o cérebro. Eles descobriram que quando você está em um ambiente cheio de coisa, desorganizado, visualmente poluído, o cérebro fica sobrecarregado. Basicamente, o seu cérebro fica competindo por atenção o tempo todo. E quando isso acontece, a sua capacidade de foco diminui. Ou seja, não é só bagunça. É a energia mental sendo drenada. Outro psicólogo muito conhecido, chamado Kurt Lewin, que é considerado um dos pais da psicologia social, falava uma coisa muito poderosa. Ele dizia que o comportamento humano é resultado de duas coisas: a pessoa e o ambiente onde ela está. Ou seja, o ambiente influencia diretamente nas decisões que você toma. Então pensa comigo, se você vive em um ambiente pesado, bagunçado, desorganizado, isso vai influenciar a sua mente, influenciar suas escolhas e até influenciar a sua produtividade. Agora, quando você entra em um ambiente limpo, organizado e claro, seu cérebro entende aquilo como ordem, e ordem gera clareza. E entendam uma coisa, prosperidade não combina com caos. Prosperidade ama a ordem. E você pode ter certeza que quem prosperou, quem prospera, sabe disso. Elas cuidam do ambiente onde vivem, não para mostrar algo para alguém, mas porque elas entenderam a importância. Organização e clareza gera boas decisões, e boas decisões geram uma vida diferente. E muita gente acha que prosperidade é sorte, ou que algumas pessoas simplesmente nasceram com mais oportunidade. Mas, na maioria das vezes, a diferença ocorre quando a pessoa pensa de uma maneira diferente. Por exemplo, uma mente próspera pensa em construção. Ela não pensa só em resultado imediato, ela pensa no processo, em evolução e em melhorar um pouco todos os dias, nem que seja 1% melhor do que ontem. E isso muda completamente a forma de como você vive. Porque quando você começa a pensar assim, você para de procurar atalhos e começa a construir coisas de verdade. Uma mente próspera também entende uma coisa muito importante. Tudo que você faz hoje, você está construindo algo para o seu futuro. Então a pergunta deixa de ser, será que isso vai mudar a minha vida hoje? E passa a ser, que tipo de vida eu estou construindo com as minhas atitudes? Quando você começa a pensar assim, você começa a agir diferente. Você começa a cuidar melhor do seu tempo. Começa a cuidar melhor da sua energia e a prestar mais atenção naquilo que realmente importa. Porque uma mente próspera entende que a vida não muda de uma hora para outra. Ela muda com consistência, com pequenas decisões repetidas, com hábitos que parecem simples, mas que ao longo do tempo constroem algo grande. E talvez prosperidade deve ser exatamente isso. Não é só ter mais, é sobre se tornar uma pessoa produtiva, uma pessoa capaz de construir uma vida melhor, pouco a pouco, com consciência e com intenção. Porque antes de existir uma vida próspera, precisa existir uma mente próspera. E tem uma coisa que eu percebi com o tempo. Uma mente próspera não é uma mente que só pensa em ganhar mais dinheiro. Na verdade, é quase o contrário. Uma mente próspera começa a pensar e se tornar uma pessoa melhor, melhorando as escolhas, melhorando as atitudes e melhorando a forma como vive a vida.
Porque pensa comigo, se a pessoa não consegue cuidar das pequenas áreas da vida dela, como é que ela vai cuidar de coisas maiores? Se ela não consegue cuidar do próprio tempo, da própria rotina, como essa pessoa vai sustentar grandes resultados? E isso não é julgamento, isso é construção, tudo na vida é construído. Ninguém acorda um dia com a vida completamente organizada. E muitas vezes a gente pensa que para mudar de vida exige algo enorme. Mas na verdade não é bem assim. Uma vida diferente começa com decisões pequenas, com atitudes simples e com escolhas feitas todos os dias. E é assim que uma nova realidade começa a ser construída.